Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Nosso assunto de hoje é sobre o capítulo 2, que fala sobre a adaptação dos seres vivos. Adaptação. Os seres vivos desenvolvem características que os ajudam a sobreviver em um ambiente. Então, o que é uma adaptação? Os cientistas, eles falam que adaptação é qualquer característica de um ser vivo que vai tornar ele integrado àquele ambiente, que vai aumentar as chances de sobrevivência desse ser vivo. E a adaptação, ela pode estar ligada aos fatores não vivos, tá? Que são os fatores abióticos, a disponibilidade de água nesse ambiente, a luz, a intensidade da luz, a temperatura, a ocorrência de chuvas. Então, um conjunto de fatores abióticos vai influenciar na adaptação desse ser vivo, como também a interação com os outros seres vivos. Ou seja, essa interação é justamente, nós falamos nessa questão da obtenção de energia para a sobrevivência. Então, a relação que um ser vivo tem com o outro pode ser uma relação benéfica ou uma relação que não é benéfica, que pode trazer prejuízos para a espécie, uma competição por espaço ou até mesmo por uma fêmea para se reproduzir. Então, existe um conjunto de fatores que pode contribuir ou não para essa adaptação do ser vivo. A adaptação é uma consequência da história evolutiva desse organismo. Em outras palavras, nós estamos querendo dizer que a adaptação ela não vai acontecer ao longo da vida de um indivíduo apenas. Ela faz parte desse processo de evolução que vem ocorrendo aí ao longo das gerações. Então, a evolução é um assunto que a gente vai tratar mais adiante, né, nos próximos capítulos, mas o que a gente pode adiantar é que a adaptação ela é uma consequência de várias gerações, tá? A espécie ela não vai se adaptar, ela não vai criar condições para se adaptar ali ao ambiente, tá? É a natureza que vai escolher, que vai selecionar aqueles seres que são mais adaptados àquele ambiente. E esses seres que são mais adaptados é porque possuem características mais vantajosas, tá? Como a gente pode observar, o animal acima, ele tem uma cor acinzentada que se parece muito com a coloração desse mato, né? Nesse espaço. Então, ele acaba se camuflando, né? E de uma forma ou outra se protegendo aí dos predadores. Da mesma forma, essa borboleta que ela tem uma coloração branca que se parece muito com essa coloração que está muito parecida com a dela, desse tronco, né, de alguma árvore aí. Ecossistema. Os componentes do ecossistema são fatores bióticos, que são todos os organismos vivos, e os fatores abióticos, que são os fatores físicos que podem incidir sobre as comunidades, tá? Como a gente já comentou, os fatores abióticos são todos os organismos que têm vida, e os abióticos são aqueles que são os fatores físicos que vão contribuir ou prejudicar alguma espécie, tá? São os não vivos, como a gente já citou, a luz, o ar, a água, o solo, a temperatura, a umidade. Então, essas características do ambiente podem favorecer ou não alguma espécie. Então, o ecossistema, ele é o conjunto de todos esses seres vivos e os fatores não vivos de uma determinada região, tá certo?
Então, os ecossistemas eles apresentam particularidades que os diferenciam. Apesar do conceito dizer que ecossistema ele é formado por fatores bióticos e abióticos, tá? Isso seriam características em comum, tá? Que todos os ecossistemas possuem fatores bióticos e fatores abióticos, mas o que diferencia um ecossistema do outro é justamente as características que eles possuem, né? As particularidades que eles possuem, como assim? O tipo de solo, a quantidade de chuva que acontece naquela região, a temperatura ao longo do ano, a intensidade da luz solar, a presença ou ausência de rios, lagos, a diversidade de seres vivos, entre várias outras características. A ecologia é o ramo da ciência que estuda os ecossistemas, tá? Os profissionais que estão aí envolvidos nesse estudo nós chamamos de ecologistas ou ecólogos. Então, eles estão aí preocupados justamente com essas relações que existem entre os seres que estão lá presentes, os seres vivos e os seres não vivos. A interferência do ser humano sobre o ecossistema é algo que tem alarmado muito com os anos, porque falta uma conscientização de muitas pessoas de que a natureza ela não está ali a serviço do ser humano. A humanidade ela depende da natureza, tá? Nós precisamos da natureza para retirar a matéria-prima, para produzir alimentos, utensílios. Então, a humanidade ela depende da natureza. Então, ela não pode fazer da natureza o que ela bem entende, tá? Sem sofrer consequências. Então, essa interferência do ser humano sobre o ecossistema tem trazido graves consequências para o meio ambiente, tá? Nas imagens ao lado, vocês observam a representação, né, de um ecossistema. Nós temos aqui, nessa gravura ao lado, exemplos de seres vivos, né, como o coelho, a árvore, os insetos, e dos fatores não vivos, tá, que são os abióticos. Temos aqui a luz solar, as chuvas, o solo. Então, esses são exemplos que vocês podem estar entendendo como diferenças entre fatores vivos, que são os bióticos, e os fatores não vivos, que são os abióticos. Adaptações aos fatores não vivos. Primeiro item, as baixas temperaturas. O que nós podemos falar aqui? Temos aqui o urso branco, tá? O urso branco, ele consegue sobreviver em um lugar frio, como nas geleiras, tá? Na região norte da Terra. E como eles conseguem sobreviver nesse lugar tão frio? Eles apresentam no seu corpo uma grossa camada de gordura, por isso que o urso ele é bem fofinho, porque essa camada de gordura que fica debaixo da pele é que vai ali manter o corpo dele aquecido, tá? Temos também exemplos das aves migratórias. As aves migratórias, quando chega o inverno, elas vão migrar em busca de locais mais quentes. Então, elas só vão retornar ao lugar de origem delas na época em que a temperatura ela volta a subir. Então, elas têm essa estratégia aí de adaptação, de estar procurando sempre um lugar mais quente quando chega a época do frio do seu lugar de origem, tá? Temos também a questão da hibernação. Nós temos espécies de roedores,
morcegos, anfíbios, que eles entram nesse sono profundo, eles ficam dentro das suas tocas durante as épocas mais frias do ano e eles só vão acordar, né? Eles só vão voltar às suas atividades quando as temperaturas ficam estáveis para eles, quando a temperatura melhora para que ele possa ter uma atividade. Ambientes com pouca água. Nós temos aqui a representação de plantas, como os cactos, que são típicas aí das regiões desérticas e principalmente encontrada aí na Caatinga, tá? Então, nesse ambiente que é o sertão do Nordeste brasileiro, nós vamos encontrar muitos cactos, tá? Muitas espécies de cactos. E os cactos, eles apresentam os seus espinhos, eles são folhas modificadas. Se você observar essa imagem aqui desse cacto, você observa que ele tem uma folha, tá? Originalmente, e essa folha vai se transformar aqui num espinho, tá? Então, os espinhos são folhas modificadas. Por que aconteceu essa modificação dessa folha para o formato de espinho? Para que a planta ela não perca água por evaporação. Então, é uma adaptação dessas plantas para que elas não percam muita água, justamente porque são plantas que são encontradas em regiões que têm pouca água ou escassez de chuva, né? Então, é uma adaptação que elas possuem. As plantas do cerrado, elas têm raízes bastante profundas. Por que as plantas do cerrado têm essas raízes profundas? Porque no cerrado também acontece essa escassez, né, em certo período de água, né? Então, na parte superficial do solo, fica seca durante uma parte do ano. Então, ela vai encontrar água só nas camadas mais profundas, que é justamente lá onde ficam os lençóis freáticos, que ficam onde vai se depositar a água, né, da chuva que infiltra e fica lá nos lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos. Então, as raízes das plantas do cerrado, elas podem chegar a ter mais de 15 metros de comprimento, tá? E aí, com essa raiz bastante profunda, ela vai conseguir obter a água para sobreviver. Adaptação e cadeias alimentares. Todo ser vivo, ele tem a necessidade de se alimentar, tá? Então, essa alimentação ela é muito específica, vai depender da espécie, né? Então, por exemplo, nós temos os herbívoros. Os animais que são herbívoros, eles se alimentam de plantas. Então, se eles estiverem num local sem planta, esse indivíduo vai morrer, tá? Nós temos o grupo dos carnívoros, que são os animais que se alimentam de outros animais, tá? Que se alimentam de carne. Nós temos aqui o exemplo desse animal aqui, o leão, a onça pintada e vários outros animais aí que são carnívoros. E temos também os animais que são onívoros. Os onívoros são aqueles que se alimentam de animais e de plantas, como é o caso de nós, né, os seres humanos. Nós comemos tanto plantas, como também nos alimentamos de carne, né, de animais. Então, a alimentação do ser humano, ele é incluído no grupo dos onívoros. Falamos da alimentação dos animais
E agora vamos falar sobre as plantas. Como é que as plantas se alimentam? As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. E elas conseguem fazer isso através da fotossíntese, que está representada nesse esquema abaixo. Então, como é que acontece a fotossíntese? Primeiro, a planta ela vai absorver água e sais minerais do solo, tá? Através das raízes, que é o que vocês estão observando aqui, tá? Ela vai absorver a energia solar que ela recebe através da luz do sol. E a planta, quando ela absorve água e gás carbônico, tá? Do ambiente, ela vai produzir, ou seja, ela vai liberar oxigênio e vai também produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, que é o açúcar da planta. Então, como é que fica o esquema da fotossíntese? Primeiro, precisa receber luz, né? Ela vai absorver o CO2, que é o gás carbônico do ambiente. Ela vai absorver água do solo e vai produzir glicose, que é o açúcar, que é o alimento dela, e vai também produzir O2, que é o oxigênio. Nós sabemos que as plantas são responsáveis pela produção de gás oxigênio. Cadeias alimentares terrestres. Como é que funciona uma cadeia alimentar? Primeiro, nós temos os produtores. O que fica no topo da cadeia alimentar são os produtores. São os que vêm primeiro. O produtor é quem produz o seu próprio alimento. Então, os produtores sempre vão ser as plantas, tá? As plantas, as algas, algumas bactérias que também são autotróficas, né? Que produzem seu próprio alimento. Então, basicamente, os produtores aqui, geralmente, nós vamos ter exemplos em que são as plantas, tá? Ou plantas ou algas. E depois vem quem se alimenta dessas plantas, que são os animais herbívoros. E os animais herbívoros, eles servem de alimento para os animais carnívoros. E também temos o grupo dos onívoros, que são os que se alimentam tanto de plantas como de animais. Os herbívoros e os carnívoros e onívoros, eles são consumidores, tá? Por que eles são consumidores? Porque eles precisam consumir outros organismos, tá? Para ele poder se alimentar. Tem aqui um exemplo abaixo de uma cadeia alimentar bem simples, em que nós temos uma planta que ela está ocupando a posição do produtor. Nós temos aqui o preá, que é um animal herbívoro, tá? Ele se alimenta da planta, certo? E nós temos a jararaca, que é uma cobra, uma serpente, que ela se alimenta do preá. Então, a jararaca, ela é um animal carnívoro, tá? E consumidor. No caso, o preá seria o consumidor primário, porque é o primeiro consumidor, e a jararaca seria o consumidor secundário, porque é o segundo consumidor nessa cadeia alimentar. Se esses animais morrerem, tá? Os seus restos eles vão apodrecer, vão sofrer decomposição, e essa decomposição ela acontece devido à presença de seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, os decompositores são aqueles que vão
fazer a reciclagem dos nutrientes para o solo, tá? Quando esses animais, quando essa matéria orgânica ela é morta, ela vai se transformar numa matéria inorgânica, tá? Vai se transformar em nutrientes, em adubo, tá? Vai servir para adubar o solo. Então, esses nutrientes vão servir para fertilizar o solo. Então, dessa forma, os fungos e bactérias, eles ajudam nesse processo de adubação do solo, porque eles vão devolver os nutrientes, tá, que estavam presentes na matéria orgânica morta, né, devolvendo elas para o solo, tá, e dessa forma contribuindo para o desenvolvimento das plantas. Então, os decompositores, eles vão deixar o solo com muitos nutrientes que são bem importantes para as plantas, né? Dessa forma, adubando o solo é uma forma de adubação que é muito importante, tá? E é essencial aí para o desenvolvimento das plantas e para o ponto de partida de um início de uma cadeia alimentar terrestre, porque nós sabemos que os que vêm primeiro, né? O que é essencial numa cadeia alimentar é ter o produtor, né? Que é o que começa aí a sequência da cadeia alimentar, né? E cada animal desse, ele tem uma importância. A falta de um herbívoro, de um carnívoro, né? Ele vai acabar prejudicando essa cadeia alimentar. Teia alimentar. A teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares ali, em que você pode ter um animal ocupando diferentes papéis ali na cadeia. Ele pode estar numa cadeia sendo consumidor primário, pode também estar participando de outra cadeia alimentar como consumidor secundário. Então, ele pode variar aí os papéis que ele desempenha em cada cadeia que ele está envolvido. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui abaixo, nós temos uma teia alimentar, onde você percebe que sempre você vai procurar o produtor da cadeia. Então, o capim aqui, ó, é o produtor, certo? Aqui está o produtor, está a planta. E aí você vai seguir as setas. Lembrando que a seta, ela significa que um está servindo de alimento para o outro, tá? Então, você vai seguindo as setas e vai saber quem são os consumidores que estão presentes nessa cadeia e onde ela termina, tá? Então, aqui você pode retirar várias cadeias alimentares. Vamos tirar uma aqui para vocês entenderem como é que acontece. Você tem o capim, que é o produtor. Você tem aqui o coelho, que o coelho ele é herbívoro, tá? Então, o capim serve de alimento para o coelho serve de alimento para o gavião, tá? Que no caso, esta ave aqui, ela é carnívora, certo? E o gavião, aqui você percebe que terminou a cadeia bem aqui no gavião, tá? Vamos tirar outra cadeia alimentar. Você tem aqui o capim, você tem aqui o coelho se alimentando do capim, o coelho servindo de alimento para a cobra e a cobra servindo de alimento para o gavião. Então, você tem aqui uma segunda cadeia alimentar. Você percebe aqui que o coelho está presente nas duas cadeias, tá? E o gavião, na primeira cadeia, ele estava como consumidor secundário, e já na segunda cadeia ele estava como consumidor terciário, porque ele é
era o terceiro na cadeia, né? O terceiro consumidor. Então, você percebe que o gavião aqui, ele está ocupando, tá? Ele está ocupando diferentes posições, tá aqui o gavião. Ele está ocupando diferentes posições, dependendo da cadeia que ele está envolvido. E você tem aqui outra cadeia alimentar. Você tem essa aqui, capim, insetos, tá? Tá aqui os insetos. Esses insetos servem de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a cobra. Então, você já tem aqui, ó, uma terceira cadeia alimentar. A planta é o produtor, os insetos são herbívoros, né? Que são os que se alimentam de plantas. E você tem aqui o sapo como consumidor secundário e a cobra como consumidora terciária. E dá para você tirar ainda mais outra cadeia alimentar. Sempre, pessoal, percebem que sempre eu volto lá para a planta, sempre eu começo pelo produtor. E eu vou só seguindo as setas e entendendo a cadeia. Vamos lá para a última cadeia. Eu tenho o capim, eu tenho insetos, tá? Que se alimentam dessa planta. Eu tenho os insetos servindo de alimento para o sapo. E eu tenho o sapo servindo de alimento para essa ave, tá? Então, aqui nós temos a última cadeia alimentar, e em que você percebe que os insetos são consumidores primários, o sapo consumidor secundário e a ave consumidora terciária.